Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 45 do livro Os Mensageiros, se chama Mente Enferma. E o que nós vamos observar é que o grupo, né, André Luiz, Vicente, Aniceto, voltaram, né, para casa de Dona Isabel, e ali, no desenrolar dos trabalhos dessa noite, a gente vai ser conduzido por Aniceto, assim, por um caminho de observação, de muito aprendizado para a gente, que é o que ele está apresentando para André Luiz, para Vicente, né? Então, só para a gente fazer um link rapidinho, né? Semana passada foi o capítulo 44, que se chamava Assistência, e no finalzinho o Aniceto diz assim: o número de entidades perturbadoras espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos da outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo, da busca, né, da busca do indivíduo, da nossa busca pessoal, essa busca que nós precisamos realizar na direção do nosso Criador, porque senão a gente se mantém como se fôssemos folhas soltas ao vento, né? E o que que traz esse entendimento, essa conexão com esse lado nosso, que é o nosso lado espiritual? Nós somos espíritos, não podemos esquecer disso. Nós somos espíritos, estamos encarnados. É a mesma coisa quando a gente fala sobre os espíritos desencarnados, como se eles fossem outras criaturas. Não, eles são pessoas, eles só estão desencarnados, ao passo que nós estamos encarnados. Então, a busca de relação com Deus é diferente de religião, porque o que cada um processa na sua intimidade como fé não pode ser transferido, não tem como a gente fazer um download para o outro. Toma um pouco da minha fé. É uma relação, é uma construção. E que, como ele está dizendo aqui, que a maioria de nós se nega, porque a gente tem outros interesses no nosso caminhar. A gente presta atenção em outras coisas, como se nós fôssemos apenas matéria. A hora que o nosso corpo parar, acabou a gente. A gente se conduz na vida assim, né? Então, ele chama a atenção para isso no final do capítulo passado, e ele começa fazendo algumas observações muito importantes. Vamos lá, então. Então, o capítulo se chama Mente Enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados. Igualmente, entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, aqui ele está chamando a atenção para que André e Vicente, e nós, prestemos atenção, porque eles estão observando os encarnados que chegaram naquele ambiente, né? Ele não está falando dos desencarnados aqui, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Aqui
não comparecem apenas os desencarnados enfermos, né. Reparem os encarnados. Todo mundo faltando uma peça, tá, gente? Todo mundo meio desconjuntado. Aí ele continua: designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, que é um trabalhador, um doutrinador, né, naquele grupo, um trabalhador que frequenta a casa da dona Isabel, né, lembrando que isso aqui está se passando na casa da dona Isabel. E, ele acrescenta: "Vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador da nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Escutem. Depois vocês façam suas considerações." Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Então, esse senhor, ele estava em torno da mente, da cabeça dele, né, do cérebro dele, e estava rodeado de sombras de baixo teor espiritual. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas e procuro de alguma coisa, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, sorriu irônico. Ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de manifestação mistificação mundial. Então, uma coisa que chama a atenção, né, que esse senhor, ele diz aqui: "Frequento as reuniões espíritas", à época falava-se espiritistas, né, "à procura de alguma coisa que me satisfaça." Gente, a gente procura uma casa espírita, a gente procura um templo religioso, para a gente somar. Claro que se a gente não estiver bem, se a gente estiver sofrendo, se tiver a caminhada estiver difícil pra caramba, a gente vai buscar aquele ambiente para a gente poder receber ajuda, para a gente ser socorrido. A gente vai buscar alguém para a gente conversar, porque a gente está derramando. A gente vai buscar um passe, a gente vai buscar, uma leitura, a gente vai buscar uma palavra. Isso quando nós não estamos bem. Quando nós estamos bem e nós vamos a uma casa espírita, a um centro, a gente vai para poder servir, a gente vai para poder somar. E esse senhor não procurava um ambiente espírita para ele servir. Ele buscava um ambiente para que ele fosse, nas próprias palavras dele, para que ele fosse satisfeito, satisfazer a curiosidade dele, satisfazer o desejo dele pessoal, né? De ser, de ter comprovações. É aquela pessoa que vai a uma casa espírita, que vai em algum ambiente assim, para buscar as manifestações. A gente sabe, né, que muitas pessoas vão à casa espírita em busca de manifestações. Muitas pessoas vão a um terreiro de umbanda, aí hoje eu estou colocando uma outra religião, né, em busca de manifestações. Elas não pensam que
A espiritualidade que está lá trabalhando com seriedade para ajudar quem precisa, dentro daquele outro ambiente, né, de um terreiro, por exemplo, que tem as manifestações, não é para encher os olhos das pessoas. Dentro de uma casa espírita, que a gente sabe que tem espírito para tudo quanto é lado, e a gente não vê, a maioria não vê, não percebe essas presenças, mas nós sabemos que nós estamos ali sendo acudidos, sendo tratados diante das nossas dores. E quando nós vamos, que não é pela dor, e isso é um benefício muito grande para cada intimidade, para cada indivíduo que busca uma casa de oração, que busca um centro espírita, e que não é através da dor, gente, é um plus muito grande na vida dessa pessoa. Porque geralmente a gente costuma buscar através da dor. Mas feliz daquele que não vai pela dor, vai pelo sentimento de ajudar quem está sofrendo, a diminuir um pouco os revés da vida dos outros. Eu não sei fazer nada, mas aquilo que eu puder fazer, eu faço. Quem está com interesse de ajudar, de servir, tem essa frase na boca. O que que eu posso fazer? E às vezes a pessoa pode fazer muito, e ela se coloca na disposição de alguém que pode fazer muito pouco, porque ela não é conhecida, ela tem que se inteirar, ela tem. Isso demonstra uma busca daquele indivíduo por uma caminhada rumo à simplicidade. Ah, eu trabalhei então numa casa 10 anos participando de XY trabalhos. Tá, isso foi naquela casa. Faz parte do currículo, da experiência daquele indivíduo. Mas aonde ele está chegando, ele é pessoa nova, né? Então, o que que esse senhor está fazendo? Ele está indo para os lugares, para as casas, para julgar quem está trabalhando e para buscar satisfação própria, achando que a espiritualidade séria de uma casa espírita vai ceder aos caprichos dele, quer se mostrar, quer falar para ele, quer estender tapete vermelho. Ora bolas, né, gente? Prestemos atenção nisso, porque se a gente vai para uma casa espírita em busca apenas de fenômeno, a gente está perdendo um tempo muito precioso na vida. E isso já demonstra que a gente não está bem, porque se aqui está falando de mente enferma, e se a gente estiver assim, a gente precisa entender que isso aqui é para nós, né? Mas vai que nós não estamos, mas nós vemos pessoas assim, então a gente acolhe, mas sabendo que aquela pessoa vai fazer de um tudo para menosprezar o trabalho que se realiza, que é o que ele vai fazer aqui, né? Tanto é que ele fala que ele sugere, ele não dá o nome dela, mas ele está no centro espírita e a médium que recebe as mensagens é a dona Isabel. Aí o que que ele fala aqui? Ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, porque ele não recebe comprovações, ou estamos diante de mistificação mundial. Essa senhora, tanto quanto os outros médiuns que não conseguiram comprovar nada para mim, são mentirosos, se passam por pessoas que recebem mensagens, se passam por outras personalidades que relatam os seus sofreres. É uma mentirosa, é uma enganadora. Então ele já disse, né, que
Ele está na casa dela e ele diz que a chance é muito grande, ou dele ser um infeliz nato, ou dela ser uma mistificadora, uma enganadora. Alguma coisa, amigos? Alguém quer falar alguma coisa? Leandra, Marias, Denise, alguém? Ô, Renata, você me fez lembrar algumas situações que eu tinha observado em uma outra casa que eu frequentava, lá na minha cidade, que nos dias normais, dias de estudo, era o pessoal rotineiro, sabe? Mas lá tinha duas ocasiões do ano que tinha psicografias. A casa lotava de gente, não chegava a ficar do lado de fora. É isso, eu sempre questionei, falei, porque as pessoas vêm atrás, né? Não vêm para estudar, não buscam estudo, não buscam trabalho, mas quer saber, né, de fenômenos, de notícias, de curiosidade por curiosidade, porque no dia a dia era que é o pessoal, né, rotineiro, mas no dia que encontro psicografias, né, a casa não cabia de gente. Aí você me fez lembrar isso, eu sempre questionei isso. Inclusive, até com minha mãe é evangélica, né? Aí minha mãe me falou assim: contou de uma outra igreja que ela estava indo, porque ela faz revelações, que a igreja não cabe de gente. Eu falei, mãe, as pessoas estão indo lá, não estão indo porque mudança, né? Para se tornar um homem novo, estão indo atrás das revelações. Porque o dia que que a igreja da minha mãe, a minha igreja vai pouquinha gente, mas aquela igreja vai muita gente. Eu falei, pois é, a sua igreja são pessoas que talvez estejam atrás de mudança. A outra, talvez, esteja em busca de revelações e outras coisas mais. Você me fez lembrar essa questão aí que eu sempre pensei, sabe? Fiquei questionando esse comportamento lá na nossa casa, né, casa anterior. Pois é, e nós vamos ver, né, ao longo da nossa leitura, do nosso estudo, o como isso vai ficando mais próximo desse seu relato. Claro que a gente aqui não, a gente não está julgando, porque se está falando de mente enferma e nosso irmão aqui está sendo mostrado como um indivíduo que está com a mente enferma e ele está, né? A gente tem que reparar, usar esse exemplo para a gente poder se observar. Será que eu estou assim? Ah, mas eu não, porque eu estou sempre na casa espírita, né? E então, não, eu não estou, não. Mas como é que eu me comporto na casa espírita quando a vida fica difícil para mim? Ô, gente, porque falar que ama Jesus e ama os espíritos quando está tudo zeradinho é fácil, né? Agora, se manter fiel quando está doendo, aí é a diferença. Então, a gente precisa se observar, né? Quem sou eu nessa relação com a casa, com o ambiente, com a espiritualidade? Com a espiritualidade. Quem sou eu nessa relação? Como eu me comporto? Pois não, Elaine, você tinha levantado a mão? Levantei, não? Eu tinha visto alguém levantar. Acho que foi Alguém de mim. levantou? Estou vendo coisas. Alguém levantou? Não? Então vou continuar. É, tenho estudado muitíssimo, ele continua a dizer, né? Não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer, gente,
era Charles Richer, a quem ele está se referindo aqui, né? Que era que criou o termo metapsiquismo, que é um termo ligado ao estudo da psicologia, da parapsicologia, dos fenômenos, né? Chamado psíquicos ou paranormais, né? A gente aqui que é 40 mais, a gente vai lembrar do Padre Quevedo. Vocês lembram do Padre Quevedo? Que adorava ficar. Ô, gente, o Padre Quevedo, oh meu Deus, que Deus o tenha em, em um bom lugar, em uma condição melhor, porque Padre Quevedo, né, eu estou falando dele porque ele era uma pessoa pública, né? Ele tinha até um quadro no Fantástico que ele caçava os médiums, ele era um caça-médium, né? E tentando sempre comprovar que aquilo era mistificação, que era enganação. Então, assim, Padre Quevedo era um cientista, era um religioso cientista, né? Que Deus o tenha, que ele esteja bem. Então, Richer é essa pessoa, né, ao qual ele está se referindo. Aí ele fala assim: encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação. Então, o que, que ele está dizendo? Que as pessoas, que Richer conseguiu comprovar que algumas pessoas eram imaginativas, não eram médiums, né? Não estabeleciam contato com o invisível. Elas tinham era uma mente muito criativa, imaginativa, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas, né? É, gente, o que dizer, né? Ele está ali para ter comprovações, ele está dizendo, ele está afirmando, né, que ele é uma pessoa de muito conhecimento intelectual. E eu vou falar um negócio para vocês que até o Haroldo Dutra disse uma vez numa palestra dele, que ele disse assim que o problema do espírito é o excesso de inteligência. Por quê? As mentes mais conturbadas que já passaram pela Terra eram de espíritos muito inteligentes, né? Muito inteligentes. Então, essa asa, inteligência e moral, ela precisa se desenvolver sozinha, em companhia. Porque se ela se desenvolve sozinha, dá esses defeitos assim no percurso, né? Então, ele usa o termo devorei, é um devorador de livros. E a gente sabe que quando o copo está muito cheio, você precisa se permitir esvaziar alguma coisa. O que é esvaziar alguma coisa? Olha, eu li 10 livros esse ano, tenho muito, muito conhecimento, tudo que eu li foi muito bom, foi muito importante, mas eu preciso deixar um pouco esse meu conhecimento um pouco de lado, né? Esvaziar um pouco para eu poder observar outras coisas, outras opiniões, outros estudos, outros raciocínios, porque o copo que está muito cheio e ele não é esvaziado para
se absorver coisas novas, ele só derrama. E ele só derrama aquilo do que ele se encheu. Então, quer dizer, uma pessoa que ela está muito cheia de conhecimento do campo dela, um cientista que não se permite apreciar a arte, ter um envolvimento religioso, porque hoje a gente já sabe, comprovado por A mais B, que ciência e religião precisam caminhar juntos, porque quando a ciência ela caminha afastada da religião, solta o braço, ela para. Em determinado ponto, ela deixa de avançar. Então, o pesquisador que ele só pesquisa o lado científico das situações, ele é uma pessoa copo cheio. Ele só vai saber conversar sobre aquele assunto. Ele só vai saber falar daquilo. Ele não consegue abstrair, ele não consegue se entregar a outras coisas, porque o copo dele está cheio apenas daquilo. Então, um devorador de livros, né, de informações. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana. Ele já leu tudo que ele podia até essa época sobre o espiritismo, sobre a ciência, né? Leitura relativa à sobrevivência humana, sobre o que tinha de espiritismo. Ele leu Kardec, que ele cita Kardec aqui, mas ele lê apenas com um sentido crítico, né? Apenas para tentar comprovar que aquilo é uma mentira, que é uma enganação. Então, olha só para você ver, para ele, todos os médiuns são enganadores. E a gente vai lembrar, por exemplo, que a Dona Isabel é uma mulher simples, né? Mãe de 4 crianças que vive numa condição de muita dificuldade. E a Dona Isabel tem uma percepção do plano espiritual na casa dela de apenas 5%. 5%. E ela não se vangloria disso, né? E aí chega esse senhor, olha só como que é triste para nós, pegando a ajuda dele, porque ele é um irmão que está nos ajudando, né? Como é triste para nós a gente ter o nosso copo cheio, cheio do nosso saber, cheio das nossas opiniões, que a gente não abre a mão, não permite olhar o panorama de uma forma diferente. Ele vai à casa de uma pessoa que está sofrida, que passa dificuldades, ele é incapaz. Olha o que o copo cheio só de razão faz. Tira do indivíduo a capacidade de sentir. Ele é incapaz de oferecer àquela mãe ajuda com qualquer coisa. Ele está indo lá para desmascará-la. Mais ou menos isso, né? Ele não ofereceu ajuda, porque ele está bem. Ele está indo buscar nos lugares que ele vai algo que o convença, que o satisfaça. E isso é só ele que faz? Não, gente, não é só ele que faz, não. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim que estava meio um tanto desencantado com a doutrina espírita, porque passava por adversidades e orava e a espiritualidade não se manifestava para ajudar. Não falava nada, não aparecia, não fazia nada. E aí, o que a gente fala? Fala a verdade, né? Tem hora que precisa. Olha, não vai. Gente, a espiritualidade não vai se manifestar na frente da gente porque a gente quer. Para a espiritualidade se manifestar para nós, visualmente, auditivamente, tatilmente, a gente tem que ter merecimento. Para você ter merecimento, você tem que trabalhar.
Tem espíritos que vão até a quem está precisando, e a pessoa vê, ouve, e é acalentada ali por um doutor Bezerra de Menezes, ou por tantos outros trabalhadores maravilhosos? Tem, mas são pessoas que se destacam. Se destacam por quê? Porque são eleitas? Não, porque trabalham, porque servem. Então, se a gente quer ver a espiritualidade se manifestando no caminho da gente mesmo, porque eles se manifestam. A gente, esse senhor aqui, a condição dele não tira dele a ajuda que ele necessita. Ele é ajudado. Ele é ajudado. Só que ele não é ajudado da forma que ele quer, porque a espiritualidade não realiza caprichos, não atende caprichos. Isso é capricho. Então, eu vou num lugar que tem manifestações para eu me convencer. A espiritualidade não precisa convencer a gente em nada, não. É quem tem que se convencer, aceitar, crer, somos nós. Porque eles já dão tanto para a gente está passando por situações difíceis, a gente vê as coisas acontecendo, gente. A gente vê. Vocês já viram? Vocês já ouviram? As coisas acontecem em torno da gente quando nós estamos em sofrimento, quando a gente precisa de ajuda. As coisas acontecem em torno da gente. É só você querer ver. Se você virar e falar assim, isso é coisa da minha cabeça, você vai partir do princípio que é coisa da sua cabeça. Mas se você tiver olhos de ver e começar a observar, você vai ver a espiritualidade movendo céus e terras para fazer com que o benefício, que o socorro que a gente necessita está chegando até nós. Então é muito comum. Isso aqui não é só ele que fala, não, tá? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Mas eles não fazem nada, eles não se tocam, eles não se mexem. Eu falei, nem vão. Se você está querendo que eles se manifestem para você, você tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Se você quer ver, você tem que fazer por onde? Ver mesmo. Ver eles chegando, se manifestando, falando. Você tem que fazer por onde? Agora, se você faz. E também tem uma outra coisa. Tem pessoas que não veem, mas elas não precisam ver. Porque a fé delas já entrega para elas a percepção, a certeza da ajuda, do socorro. Eles não precisam, que eles sabem. Eles sabem que a pessoa já entendeu que é eles, que aquele indivíduo não precisa de manifestações. E se chegar a acontecer, aquela pessoa pode se sentir assim, ela pode se sentir muito bem, gente, porque ela está trabalhando legal na vida dela, como ser humano, ela está trabalhando legal. Então, né? Alguma coisa, pessoal? Então, vamos continuar aqui. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Ele está falando aqui o que Kardec já falou para a gente, em uma revista espírita, que a gente deveria ler tudo, deveria conhecer tudo e reter o que é importante. Leia tudo, considere tudo. Eu não vou ler esse livro, porque esse livro ele é antidoutrinário, é uma bobagem. Não leia. Para você ter a sua opinião, leia. Kardec nunca falou assim, não. Desqualifique, jogue fora tudo que não partir de mim e de um ou outro espírito. Ele falou, não, leia tudo. Desenvolver senso crítico, conversar, pensar, pensamento desenvolve senso crítico, conversa.
É isso que ele está falando aqui, que o, o, o trabalhador da casa está falando com ele. Creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. A doutrina espírita é para consolar o coração humano. Não é para encher cabeça. Não é para encher cabeça. É para consolar o coração humano. O que que acontece? A gente recebe uma informação, a gente retém um aprendizado e aquilo conforta o nosso coração. Esse é o propósito da doutrina espírita, esse é o trabalho dos espíritos. Consolar, confortar os corações à luz do Evangelho do Cristo. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhes as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Copo cheio, vaso sujo, não consegue escutar, observar, perceber a grandeza divina. A nossa imperfeita faculdade de observação, de selecionar apenas aquilo que a gente consegue entender e que a gente parte do princípio que aquilo é a maior verdade, nos afasta de um verdadeiro entendimento. Então, se o copo está muito cheio, se o vaso está sujo demais, a gente tem que começar a limpar para a gente começar a reter. Porque o que, que acontece conosco? A gente chega na doutrina espírita, a gente chega numa casa espírita, cheia de dúvidas, desejosa de entendimento, de conhecimento. E aí a gente vai recebendo orientação, a gente vai recebendo esclarecimentos, a gente vai entendendo que, na grande maioria dos casos, o nosso maior sofrimento é por conta de quê? Da nossa postura egoísta, mesquinha, da nossa intemperança. Então, eu recebi esse ensinamento, essa orientação. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa informação para eu me melhorar. Quando eu faço isso, eu estou limpando o vaso. A partir dali, tudo que for chegando, que for sendo introduzido nesse recipiente, que é um recipiente que vai estar cada vez mais bem preparado para receber, eu vou me tornando outra pessoa. Lembram de Paulo de Tarso, né? O vaso escolhido? O vaso escolhido estava cheio de saberes, de um entendimento, uma compreensão que não era a verdade. Então, ele precisou passar por todo um processo para ele ir se tornando um vaso, já era, né? Mas dando características a esse vaso de ser um receptáculo que conseguia receber o novo, e o novo ir transformando ele. Gente, alguma coisa? Tranquilo? Pois não? Não, eu só fico pensando na hora que você está falando aí, da questão das paixões humanas, né? Que nesse mundo que a gente vive, da imposição da matéria, do ter sobre o ser, acho que faz com que o conhecimento ocupe esse lugar também de poder, sabe? E aí o orgulho, essas questões todas aparecem e o sujeito, quando ele não tem equilíbrio e maturidade para lidar com o que ele não conhece, né, ou ele acaba usando desse poder, desse conhecimento dele para justificar aquilo que ele não conhece. Sabe a questão de ter que racionalizar porque ele não domina algo? Eu fiquei pensando um pouco nisso também, sabe?
E aí a questão mesmo que a gente tem conversado muito, né, da reforma íntima, de se trabalhar, de buscar esse outro lado, e às vezes fica o contraponto muito diferente. Sei, pensei um pouquinho nisso também. Obrigada, Leandra. É por isso que eu vou voltar a lembrar o que o Aniceto falou no capítulo final anterior, né? Que eu citei no início. Que a esmagadora porcentagem de padecimentos é a falta de educação religiosa. Então, quer dizer, a gente se alimenta de uma falta, né? De uma busca que deveria ser a nossa busca, porque nós somos orgulhosos, nós achamos que nós já sabemos tudo. Então, a gente alimenta o nosso egoísmo, vai dando a ele material, cada vez mais e mais material, para que ele se robusteça. E a gente vai descartando todas as outras situações que nos dirigem para um, um tratado de possibilidade novo. Aí a gente começa a caminhar na vida como se nós fôssemos apenas é, espíritos que estão vivendo agora. A minha realidade é essa. Eu durmo, eu trabalho, eu como, eu passeio, eu viajo, eu namoro. É isso que me importa. Então, se a gente não tiver não prestar atenção, a gente conduz a nossa vida e a vida das pessoas que estão junto a nós, que a gente tem responsabilidade direta, né? Assim, com essa visão de que a vida tem que se comprovar para a gente. Se não me provar que é assim, não é assim. Mas e a minha busca? Eu sou um ser pensante. E a minha busca? E as minhas necessidades que eu tenho? Porque a hora que dói, que começa a doer, que o meu dinheiro, o meu saber, as minhas possibilidades financeiras e intelectuais não podem resolver, aí eu me volto para a divindade e falo para ele assim: mas você não faz nada, nem me comprova que está aí. Mas em momento nenhum eu tive interesse de estabelecer uma amizade, uma comunicação com Deus. Tem pessoas que você fala assim, olha, a pessoa fala, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu falei aqui, faz uma oração. Você lembrou de fazer uma oração hoje? Ah, eu faço. Quando? Ah, quando eu vou deitar. Eu falei, tá, então você passou o dia inteiro como uma folha solta no vento. Aí quando você lembra que é noite, a hora de dormir, tá, lembrou. Mas a maior parte do tempo ignora, deixa para lá. Aí, de repente, diante daquelas dores que visitam a gente, e essas aflições são para todos os filhos de Deus, aí a gente quer soluções, a gente quer comprovações. Então, é esse diálogo aqui desse irmão, ele serve justamente para nos nortear. Porque se a gente observa que tem alguma coisa errada, ah, tá, ele está se valendo apenas do intelectualismo dele, da busca dele em saber. Mas se o saber não sai da mente e passa para o sentir, fica muito dispareado. E aí a gente vai querer justificar, mas não sabia. Existem pessoas, tribos no planeta que nunca ouviram falar de Jesus.
Nunca ouviram falar de um avatar do Cristo. Existe. Mas a grande maioria das pessoas que caminham no planeta já ouviram falar de Jesus. Ah, mas as ideias de Jesus não fecham comigo. Mas você já ouviu? Porque se você ouviu, você não tem desculpa. Se você ouviu, se você ouviu pelo menos dois ensinamentos do Cristo, se você ouviu uma das leis divinas, você não pode dizer que você não sabia mais, e a gente se comporta como se a gente não soubesse. E isso traz para a gente o quê? Um adoecimento mental, que é o caso do nosso irmão aqui. Então a gente precisa usar essa ferramenta de esclarecimento aqui para nós, para nós, para a gente ver aonde que a gente está claudicante, aonde que a nossa perna está coxa, aqui, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer e agradeço a participação, tá? Mais alguém, gente? Ó, então vamos lá. Se alguém quiser, levanta a mão, tá? Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. A revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, automático, em leis de menor esforço. O que ele está dizendo aqui? Olha, nós já estamos sabendo, já estamos conscientes que tudo que é trazido para nós, que foi trazido do Evangelho do Cristo, que é trazido nas obras, né, dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco, não é para a gente ficar descansado. Esclarecimento, entendimento, aprendizado, não é para a gente ficar confortável, descansado. Ah, eu sei. Outro dia eu e uma amiga lá do centro estávamos conversando sobre isso. A gente não está aprendendo, pessoal, para a gente desencarnar e chegar no plano espiritual e falar assim, eu sei disso, eu li esse livro. Ah, os mensageiros, conheço, li. Esse capítulo eu fiz. A gente não está estudando, a gente não está aprendendo para a gente ter um número de conhecimentos. É para a gente usar o que a gente está aprendendo em benefício nosso, em benefício dos ambientes onde nós estamos, que a gente vive, trabalha, né? Que a gente caminha na nossa sociedade. Eu quero um mundo novo, gente, mas eu acho que é um mundo que tem que mudar. Tem alguma coisa errada com o meu aprendizado. Tem um trem errado. Sabe por que tem um trem errado? Porque o mundo é a junção de mim com outros. Se eu espero que é só os outros que têm que melhorar, cadê a minha parte? Então é isso que ele está falando. Conhecimento não é para descanso, não é para saber dizer que tem, é para se aplicar, para se usar. É uma ferramenta de evolução. Lembremos que a missão do Evangelho com Jesus foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Ele está falando assim, tudo que nós temos hoje, de trabalho na seara do Cristo, né? Começou com pessoas dando a vida, se sacrificando, se sacrificando. Então, precisamos lembrar que a missão do Evangelho de Jesus
foi precedida, começou muito antes por um esforço humano de muitos séculos. Aqui ele está falando dos profetas, né? Os profetas que vieram antes do Cristo, que vieram preparar o terreno. Gente, sacrifício demais. É gente sendo morta à torta e direita, é gente passando por poucas e boas. Então, era serviço demais. E antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, porque aí aqui ele está falando do segundo evangelho, do evangelho, né, do Cristo. Só que antes disso tem o primeiro testamento, que é o primeiro, o Antigo Testamento, né, que vai falar dos profetas. Os profetas estão no primeiro livro, no Antigo Testamento. E nos circos, e tudo que a gente foi conhecendo depois, a partir de Jesus, foram os sacrifícios para que o que ele trouxe fosse fixado. Tudo à base de trabalho, tudo à base de sacrifício. Primeiramente, devemos construir um receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. Gente, para receber tem que merecer. Isso é construir um receptáculo. Você constrói em si aquele canal, aquele meio aonde tudo vai chegar e vai se depositando. Mas para chegar e ir se depositando, para a fé que consola ir chegando e sendo consolidada, eu tenho que construir o meio, o caminho para que ela chegue, para que ela vá ficando. Isso é trabalho. Nada se faz na natureza, nada se faz no homem sem trabalho. Então, para receber tem que merecer. Alguma coisa, gente? Não? Então tá. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento com a resposta celestial, sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor, que é aquilo que nós acabamos de conversar, né? Que é o trabalho dos profetas, é o trabalho dos servidores, dos primeiros obreiros, né? Os primeiros obreiros são os profetas. E depois vem todos os outros os que caminharam com o Cristo, os que vieram depois dele, né? Para dar continuidade ao trabalho. Então, nós vamos parar aqui, porque não dá para a gente. Então, a palavra está aberta, tá? Quem quiser fazer alguma consideração, acrescentar, gente, alguma coisa, a gente está estudando, tá? Se você observou alguma coisa aí que passou batido e você quer comentar, por favor, é agora. Bem esclarecido, Renata. Para mim, né, gente? Estou falando meu nome. Vamos fazer oração, então? Podemos. Quer que eu faça? Ou alguém gostaria de fazer? Então, eu vou fazer, tá?
agradecendo a Jesus, o nosso divino amigo e Senhor, pela oportunidade dessa noite, pela companhia desses amigos tão carinhosos. Obrigada, Senhor, por essa noite cheia de bênçãos. Obrigada pela espiritualidade, a espiritualidade amiga, pelo carinho, cuidado com cada um de nós, nos nossos lares, para que a gente tenha paz para poder participar desse momento. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai. Boa noite, muito